O desejo é o poder por trás de toda a ação. Não conseguiríamos levantar a mão nem andar se não tivéssemos o desejo ou a ânsia de nos mover. O desejo é a dádiva de Deus. Como disse Browning, este é tu, Deus, que dás. Este sou eu, que recebo. É o ser humano que recebe, não apenas algumas dádivas da vida, e sim todas elas. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Lucas 15:31. Tudo aquilo que o Pai tem, seja o que for, é nosso. Nosso Pai tem consigo todas as coisas que solicitamos, como paz, harmonia, abundância, orientação, alegria e expressão infinita. Devemos crescer incessantemente. Jamais extinguiremos o armazém infinito. Vamos entender algumas verdades simples. É por causa do desejo que saímos da frente de um ônibus que se aproxima. Fazemos isso porque temos o desejo básico de preservar a vida. A autopreservação é a primeira lei da natureza. Por exemplo, o agricultor planta sementes porque deseja obter alimento para si e sua família. O ser humano constrói aviões movido pelo desejo de reduzir tempo e espaço. Situações semelhantes se apresentam ao longo de nossa vida. O desejo impulsiona o ser humano. É o estímulo para a ação. Está por trás de todo o progresso. É de fato a ânsia cósmica em todos nós, impelindo-nos a seguir adiante, em frente, para cima e para Deus. O desejo é o anjo de Deus, o mensageiro do divino, dizendo a cada um de nós: suba mais alto. Ele está por trás de todo o progresso, é o estímulo da vida. Percebemos que seguimos o desejo que nos cativa e nos prende a atenção. Todos nós seguimos em direção à ideia que domina nossa mente em determinado momento. O desejo é o anjo de Deus que nos fala de algo que, se aceito por nós, tornará nossa vida mais plena e feliz. Quanto maior a expectativa em relação ao benefício proporcionado pelo desejo, maior é o desejo. Quando não há expectativa de benefício, ganho, nem avanço resultante, não há desejo. Consequentemente, não há ação. Disse o Senhor: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. O ideal que murmura em nosso coração é o Alfa. Para que se transforme em Ômega, devemos incorporar o sentimento de que ele é nosso agora e viver com isso em mente. Fracassar na realização do desejo por um longo período resulta em frustração e infelicidade. Conversei com muitas pessoas em diferentes cidades e a queixa mais frequente foi que, durante anos, elas tentaram alcançar determinado ideal ou posição na vida e infelizmente falharam. Não sabiam que o desejo de ser, fazer e ter era a voz mansa e serena de Deus que lhes falava, e bastava que dissessem: sim, Pai, aceito isto e creio nisto, e depois seguissem pela vida sabendo que está feito. Como exemplo, tome a semente, que absorve da terra tudo o que precisa, como água e substâncias químicas, e depois que emerge do solo, extrai dos raios do sol
por meio da fotossíntese, a luz e os elementos necessários para formar uma substância complexa chamada clorofila. Ela tem também a inteligência interior para criar os mais complexos componentes químicos em sua casca e em suas folhas, algo que está além do conhecimento humano. De modo similar, quando o ser humano age como a semente e sabe que todas as coisas necessárias para o desabrochar do seu ideal lhe serão concedidas, ele atrai para si tudo de que precisa para concluir a realização desse sonho. Por exemplo, amigos, capital, apresentações, ideias e muito mais. Todos os homens, mulheres e crianças que nos ajudam na estrada da vida são servos da lei que colocamos em ação em nosso interior. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Isaías 55:8. Essa inteligência infinita que acionamos quando oramos corretamente inspira nos outros as ações, as palavras e os movimentos necessários para nos auxiliar no grande desabrochar do nosso ideal ou na grande dramatização da nossa vida. É bobagem culpar ou acusar outras pessoas, pois devemos entender que elas são testemunhas que nos dizem quem somos. O que está fora é o reflexo do que está dentro. Se houver discórdia interior, haverá discórdia exterior. Se nos concentrarmos em carência e limitação, outros poderão vir a comprovar nossa carência. Conheci uma mulher em Londres que teve a bolsa roubada 3 vezes por um ladrão no metrô da cidade, e ela era uma pessoa rica. A explicação para isso é que a mulher estava vivendo com medo de que lhe levassem a bolsa, e isso era realmente uma expectativa. O que mais temo me acontece. O humor, o sentimento ou a convicção com que caminhamos determina os movimentos e as ações dos outros em relação a nós. Todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, e tê-las eis. Marcos 11:24. A expressão todas as coisas nessa citação significa qualquer coisa que você deseje. Ela é completamente abrangente. Não há condições estabelecidas. Você não precisa ser alguém que frequenta a igreja, não tem que pertencer a um credo específico, nem fazer nenhum sacrifício. Deus não se regozija dos sacrifícios do ser humano, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Zacarias 4:6. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías 1:11. O único requisito é acreditar que você já tem o que quer, ou que já é o ser humano que deseja ser. Crer significa viver no estado de ser isso, o que corresponde a uma completa aceitação mental em que não há mais nenhuma dúvida nem pergunta em nossa mente. Esse é o estado de consciência chamado convicção. Todos os outros procedimentos citados por Isaías são bobagens e superstições. O único pré-requisito é acreditar que recebemos. Depois, acontece a manifestação do nosso ideal. Crescemos por meio do desejo. É ele que nos empurra para frente, pois é
a ânsia cósmica. Devemos entender que somos canais divinos, individualizações da consciência de Deus. O desejo que persevera em seu coração, que murmura baixinho e que talvez esteja lá há meses apresentando-se a você, é a voz de Deus dizendo-lhe que suba mais alto, que se levante e brilhe. Talvez você tenha olhado ao redor e dito a si mesmo: que chance eu tenho? Maria consegue, mas eu não. Quem sabe algum dia? Isso é apenas um pensamento ilusório. Muitas dessas expressões lhe ocorrem? Lembre-se de que isso são os 5 sentidos e a lógica mundana discutindo com o seu self interior. Devemos nos recordar de que durante a oração sempre excluímos as evidências dos sentidos e da razão, além de tudo mais que contradiga ou negue aquilo em que realmente acreditamos. Depois, como Jesus nos orienta, nos interiorizamos, fechamos a porta e rezamos ao Pai em segredo. O Pai, que vê o que é secreto, nos recompensa abertamente. Vamos agora entrar nesse lugar secreto e realizar o ato espiritual criativo em nossa própria mente. Sente-se em uma poltrona, relaxe e esvazie a mente. Pratique a técnica da nova escola de cura de Nancy, entrando em um estado meditativo de sonolência, em que todo o esforço é reduzido ao mínimo. Por exemplo, se você deseja ser um cantor, imagine-se diante de um microfone. Agora, o microfone está à sua frente e você vê a plateia imaginária. Você é o ator. Ajo como se já fosse e serei. Sinta-se na situação. Está cantando agora, em sua imaginação. Envolva-se na alegria desse ato. Sinta a emoção de realização. Continue a fazer isso em sua imaginação, até que comece a sentir que é algo natural. Depois, vá dormir. Se você tiver sido bem-sucedido em plantar o desejo na mente subconsciente, terá uma grande sensação de paz e satisfação ao acordar. Algo interessante acontecerá. Você não terá mais desejo de orar pelo que quer, porque isso já estará estabelecido na consciência. Esse fato ocorre porque o ato criativo terá sido concluído e você estará descansado. Após uma prece verdadeira, depois de alcançada a convicção interior, paira sobre você um sentimento de paz interior, calma e certeza que lhe diz: está tudo bem. Na Bíblia, isso é chamado de sabá, ou período de quietude ou descanso. É o intervalo que transcorre entre a compreensão subjetiva do desejo e sua manifestação. A forma de manifestação é desconhecida para você. Esse é o segredo do subjetivo. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Romanos 11:33. A resposta ou a manifestação surge como um ladrão à noite. Sabemos que um ladrão aparece quando menos esperamos. Há sempre um elemento surpresa. Talvez ele chegue quando estivermos dormindo profundamente. Se nos sentarmos e aguardarmos pelo intruso, ele não virá. Do mesmo modo, devemos prosseguir com nossos afazeres diários. E quando menos imaginarmos, a resposta surgirá. Agora você está em paz. Está, pode-se dizer, pleno.
não precisa ajudar a inteligência infinita, pois ela é onipotente. Seria uma tolice tentar adicionar poder ao poder. O problema com muitas pessoas é este: quando rezam, elas ficam tensas, ansiosas e impacientes. Dizem: fico imaginando quando acontecerá. Outras perguntam: por que não aconteceu ainda? Se perguntamos por quê, significa que estamos ansiosos e que nos falta fé. Quando sabemos que algo é verdadeiro, não questionamos nossa prece. Portanto, vamos nos lembrar de que toda a vez que nos perguntamos por quê ou fazemos essa indagação a alguém, isso mostra que ainda não alcançamos a convicção interior. Quando possuímos algo em nível consciente, não o buscamos, nós o temos. Outro ponto que desejo destacar é: quando um estudante pergunta como isso acontecerá, ele revela falta de fé e de convicção. Por exemplo, se estou agora em Los Angeles, não pergunto como chegarei lá, pois já estou lá. Da mesma forma, quando nosso ideal está fixado na consciência, não ficamos imaginando como chegaremos lá, uma vez que já estamos lá. Você está onde sua consciência está, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3